Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios 5, 18 a 21. Vamos colocar em pé? Convido a todos a lerem comigo em voz audível. O título sugerido, o Ministério da Reconciliação. Leamos. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus está em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Oremos. Pai, aplica ao nosso coração a mensagem do Senhor, renova-nos, ó Pai, pois carecemos do Senhor. No mundo tenebroso, quando muitas vezes somos tentados pela nossa própria cobiça, precisamos nos fortalecer no Senhor. Pedimos, Pai, que nos edifique em nome de Jesus. Amém. Vamos para sentar. Hoje eu quero trabalhar a nossa reconciliação com Deus. E espero não demorar muito tempo, mas eu quero que seja um pequeno tempo, pouco tempo, com grande eficiência na sua vida, não por aquilo que eu falar, mas por aquilo que o Espírito Santo aplicar ao seu coração. Quando nós pensamos em reconciliação, nós pensamos na morte de Cristo. Sem morte de Cristo não há reconciliação. Pelo homem, foi o momento da queda, quando esta o separou de Deus. Isso foi manifestado na expulsão do homem do jardim do Éden. E quando Deus coloca ali vigias, anjos, para que o homem não retornasse até o jardim e comesse da árvore da vida. Isto foi o resultado da queda, e isso atrapalhou plenamente a felicidade do homem. O homem passou a sofrer tudo em consequência desta morte. Mas o que mais dói no ser humano é a incapacidade de se relacionar verdadeiramente com Deus em paz. E quando nós pensamos em separação, nós a sentimos quando alguém sai de casa para estudar, sem ter briga, sem ter confusão, sem ter inimizade. Mas também nós sentimos quando na família tem pessoas que não se relacionam, não conversam entre si. Isso dói o coração da família. Dói o coração da família quando um cônjuge trai o outro e há a separação, ou quando ele resolve ir embora de casa. Dói o coração. Dói o coração quando alguém é separado do nosso relacionamento pela morte. Mas nenhuma dessas dores podem ser comparadas com a dor da separação de Deus. E novamente, quando há uma separação, há também uma tentativa de reconciliação. E a reconciliação, muitas vezes, ela tem que partir da parte que ofende. A parte ofendida, ela fica aguardando que alguém vá e busque a reconciliação. No caso que nós vamos estudar hoje aqui, dessa separação do homem de Deus e esta reconciliação com Deus, existem algumas características importantes desse processo e que enriquecem esse tema e que tornam este assunto muito sublime, muito especial, e que faz do nosso coração muito mais dependente, muito mais íntimo, muito mais carente até mesmo de
de um processo contínuo de crescimento e intimidade com Deus. Paulo trabalha aqui no contexto anterior sobre o ministério da pregação, e ele encerra esse bloco da pregação no versículo 17, dizendo que assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Quando ele está dizendo aqui, ele não está dizendo as coisas antigas passaram se fizeram novas no sentido de atitude simplesmente, mas de estado. Agora em Cristo há uma reconciliação com Deus, é uma mudança de estado, não é simplesmente alguns atos esporádicos ou até mesmo progressivos de alguém que está em Cristo, mas é uma posição, é um estado de vida, agora antes culpado, antes condenado, agora reconciliado, agora na presença, agora na dependência, agora na intimidade, agora na comunhão com o Pai. Jesus mostrou isso de forma muito clara quando ele contou a parábola do filho pródigo que se afastou, e quando ele volta, ele encontra o seu pai o esperando, que o abraça, que o beija, que ele coloca um anel no dedo, que lhe troca a vestimenta, dizendo: você agora está passando de um estado antigo, de um estado de separação, de um estado totalmente longe da família, para um estado filial. Você agora, ao ser visto pelas pessoas, você será identificado como meu filho. É isso que Deus realizou em Cristo Jesus. E esse processo é demonstrado aqui por Paulo nesses versículos, e são riquíssimos para a nossa vida. Eu quero que você, se tiver qualquer coisa impedindo, ore ao Senhor para que você entenda a profundidade desse tema, as verdades desse texto do seu coração. Em primeiro lugar, nós vamos ver aqui que a nossa reconciliação, ou a reconciliação do homem com Deus, ela é oriunda do próprio Deus e somente dele. Ele vai dizer no versículo 18: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Tudo vem de Deus. Vamos lembrar do jardim? Ele colocou lá duas espadas resplandecentes para que o homem não voltasse, porque o homem poderia tentar uma reconciliação do seu jeito, ao seu modo. O homem é o ofensor, o homem é o inimigo, o homem é quem caiu, o homem é quem pecou, é o homem que ficou distante de Deus. E quando ali no jardim Deus faz a pergunta: Adão, onde está? Ele não estava com senso de humor. Ele não estava brincando, ele não queria fazer gracinha. Essa pergunta tem uma profundidade teológica, porque quando ele pergunta a Adão: onde estás? Ele está querendo fazer Adão entender que não estava na presença dele, que o estado de vida agora de Adão era outro, era separado. Mas aqui nós vemos que Deus, o próprio ofendido, é Ele que toma a iniciativa da nossa reconciliação com Ele mesmo. É o ofendido que busca a reconciliação. É o ofendido que toma a iniciativa, e isso lá no jardim do Éden. Pois Ele disse: porém inimizade entre a mulher e a serpente. Nascerá a santa semente da mulher, que esmagará a cabeça da serpente. E depois lá em Abraão ele vai dizer: em ti, na linhagem de Abraão, nascerá aquele, a santa semente, que abençoará todas as famílias da terra. É a salvação sendo proclamada, sendo anunciada. É o Deus que foi então deixado de lado pela queda do homem, buscando já a reconciliação. Tudo provém de Deus. É Deus que tomou a iniciativa de enviar Jesus Cristo. E a aliança feita com Jesus Cristo foi antes mesmo da fundação do mundo, foi na eternidade.
E essa aliança já tinha como decreto a morte de Jesus, tanto é que ele vai e a cumpre como entrega, porque Deus havia decidido, decretado isso, sem o homem buscar qualquer possibilidade de reconciliação. Isso revela o amor de Deus. Revela o amor de Deus por você e por mim. Quantas vezes nós nos relacionamos da seguinte maneira: não, você está cumprimentando? Não cumprimento não. Por quê? Porque ele não me cumprimenta. Eu me justifico em cima da falta e da falha da outra pessoa. Não, eu não tenho nada contra, mas não converso porque ela não conversa comigo. Nesse caso não, Deus tomou a iniciativa, Ele providenciou, Ele planejou e Ele buscou a execução da nossa reconciliação. É Deus que nos amou de tal maneira, é a expressão que o Senhor Jesus se dirige a Nicodemos e diz. É o amor de Deus que é inexplicável. Nós podemos explicar a nossa salvação e a nossa reconciliação até quando chegamos no amor de Deus. Por que sou salvo? Porque Jesus morreu. Por que Jesus morreu? Porque o Pai ordenou. Por que o Pai ordenou? Porque Ele me ama. Por que Deus me ama? Não tem explicação. Ele me ama porque Ele me ama. Não há qualidades, não há méritos em mim que possa atrair esse amor de Deus. Quando nós deparamos com o povo de Israel, Deus olha para o povo de Israel e diz assim: eu não vos escolhi porque vocês, povo grande. Eu vos escolhi por causa do meu amor, por causa da minha fidelidade. Esse é o Deus que nós servimos. Ele buscou a reconciliação, Ele se preocupou comigo e Ele me ofereceu, partiu dele, o Deus ofendido. Em Romanos capítulo 8 nós encontramos a seguinte expressão: Deus prova o seu grande amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando éramos ainda pecadores, ímpios, inimigos de Deus. Então o ministério da salvação, ele vem de Deus. A nossa reconciliação, ela é um mistério por isso, porque ela vem totalmente de Deus. É a graça de Deus sobre nós. A reconciliação do homem com Deus, ela é oriunda do próprio Deus e somente dele. A reconciliação do homem com Deus, ela é efetuada, executada por Cristo e somente por Cristo. Quantas pessoas hoje querem fazer alguma coisa para merecer a salvação? Quantas pessoas têm buscado alguma coisa a mais porque Cristo se tornou insuficiente? Quantas pessoas acham que um ato a mais da minha parte merecerá a bênção de Deus? Não. Cristo é suficiente. E aqui nós vemos que esta reconciliação foi por meio do sacrifício de Cristo. Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Não é todo mundo, todo aquele que crê nele. Se você olhar Romanos capítulo 5, você encontrará o primeiro versículo: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio ou por intermédio de Jesus Cristo. Não há salvação fora de Jesus. Não há salvação com Jesus criado e inventado. Não há reconciliação com Deus, nenhuma possibilidade em cima de um Jesus que nós muitas vezes criamos e queremos dar uma forcinha a Ele. Cristo é suficiente, e isto é tão belo, isso é tão especial, isso é tão maravilhoso, que mesmo não querendo pecar, eu peco. E se eu morrer no momento de um pecado não vivido, mas apenas cometido, mesmo assim eu serei salvo.
Por quê? Porque depende de Jesus na minha vida. Depende do sacrifício de Cristo. Eu estou em Jesus mesmo quando cometo pecados que devem ser progressivamente abandonados. Mas não vivo nestes pecados. Porque uma vez que Cristo entrou no meu coração, Ele traz sobre mim a bênção de uma vida transformada, restaurada. E a motivação agora é viver para a glória do Senhor, como expressão de gratidão, como ações de graça pela bênção da reconciliação com Deus. Eu começo a imaginar aquele pai da parábola, quando ele olha e vê ao longe o seu filho retornando. Tem um vídeo sobre alguns soldados que vão à guerra e depois eles retornam e chegam de surpresa. Emociona a gente, porque a criança está na escola e quando ela vê o pai dela chegando, ela sai sem saber o que fazer, até meio fora de si, e abraça seu pai. Eu posso agora voltar ao meu Deus e abraçar o meu Deus? Eu posso ter contato com o meu Deus, eu posso cantar ao meu Deus, eu posso falar com o meu Deus, algo que não era possível, porque eu estou separado. Mas em Cristo agora eu posso, Ele é a suprema ponte, Ele é o sumo pontífice verdadeiro, real. E em Jesus eu posso me aproximar de Deus, porque Deus me reconciliou com Cristo e em Cristo. A reconciliação do homem com Deus é oriunda de Deus e só dele. A reconciliação do homem com Deus é efetuada por Cristo, somente por Ele. Mas essa reconciliação do homem com Deus deve ser proclamada por aqueles que já são reconciliados com Deus. Versículo 20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que nos reconcilieis com Deus. Pesa sobre nós essa responsabilidade de pregar a palavra. No versículo 18 também, no finalzinho, nos deu o ministério da reconciliação. Nós somos agraciados com uma responsabilidade, mas é graça. Nós podemos anunciar essa reconciliação, nós podemos mostrar ao mundo que há solução. E a solução do mundo não está em bons políticos, a solução do mundo não está numa educação perfeita. A educação do mundo não está numa boa segurança, boa saúde. A solução do mundo está em Jesus Cristo como seu Senhor. Porque uma vez Jesus como seu Senhor, tudo será mudado. E nós precisamos proclamar este Evangelho. Nós precisamos anunciar este Evangelho. O apóstolo Paulo chega a dizer: sobre mim pesa esta responsabilidade. Não é o Evangelho que eu quero pregar, esse é o Evangelho da palavra, o Evangelho que transforma, o Evangelho que muda, o Evangelho que faz com que o morto passe a viver, o enfermo espiritual seja curado, o indisposto passa a ter disposição. Damares e eu aguardávamos ontem algumas pessoas muito chegadas, muito queridas, ali em Itacibá. Tinha um bairro que tinha acabado a energia, e estava chovendo, e de repente passou do outro lado uma senhorinha, já bem de idade, deu para perceber que era uma senhorinha de idade, porque veio um carro e o farol iluminou, e ela estava com a vida, com uma sombrinha, indo cultuar o Senhor. Quem tem disposição para sair na chuva, no escuro, para cultuar o Senhor, só alguém que é mudado no poder do Evangelho, é reconciliado com Deus, porque senão não tem disposição, não tem desculpas. Está chovendo, está escuro, é perigoso. Mas aquele que tem Jesus, aquele que é reconciliado com Deus, ele ama a comunhão, ele ama prestar culto a Deus, e nós precisamos pregar a este mundo essa reconciliação com Deus, para que as pessoas tenham acesso a este Deus maravilhoso que hoje se dá a conhecer. Eu encerro
com algumas informações sobre essa reconciliação, além da que eu já passei. Essa reconciliação, ela se deve ao fato de Deus não pôs os nossos pecados na nossa conta. Deus não pôs os nossos pecados na nossa conta. Você já imaginou? Se Deus fosse colocar os nossos pecados na nossa conta, no momento de subir na balança, os nossos pecados nos condenariam. Segundo, Deus pôs nossos pecados na conta de Jesus Cristo. Deus pôs os nossos pecados na conta de Jesus Cristo. Mas Jesus pagou o preço. Jesus morreu na cruz. Só que Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Então ele venceu a morte. Deus não só pôs o nosso pecado na conta de Jesus, mas também pôs a justiça de Cristo na nossa conta. Essa é a nossa maior bênção. Essa é a nossa maior alegria. Porque na hora de subir na balança, quem subirá é o Senhor Jesus. Nós subiremos na justiça dele. Nós somos protegidos por ele. Olha só o versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O acusador pode se levantar, o inferno pode se levantar, quem quiser se levantar pode se levantar, a lei pode se levantar, porque a minha justiça, ela não é minha no sentido de origem, ela é minha porque ela vem de Cristo. Então por isso é a justiça plena. Ele não colocou sobre nós, na nossa conta, o nosso pecado. Ele colocou o nosso pecado na conta de Jesus e pegou a justiça de Jesus e colocou na nossa conta. Eis a razão da nossa reconciliação com Deus. Esta é a sublimidade da nossa reconciliação com o Senhor. Eu não sei como você vive. Eu não sei como você está. Eu não sei se você tem certeza de sua salvação. Eu não sei se você está bem com Deus. Eu não sei se você é só um religioso, se você é só um evangélico, coisa que não vai adiantar nada. Mas você precisa ser reconciliado.